missão de Deus para ele, porque nós sabemos que Deus olha o coração, Deus não olha a aparência. E a palavra diz que Deus envia Samuel até Belém, onde mora Jessé e os seus 8 filhos. E a palavra de Deus diz que quando ele chega lá, ele sai procurando, ele sai olhando os filhos de Jessé, cada um. E aí ele diz, não é nenhum destes. E ele pergunta para ele se ele não tem outro filho. E ele fala que tem Davi. Aleluia, Deus! Pela palavra que nós vemos aqui, Davi, ele não era um menino assim muito bem querido por seu pai, porque todos estavam em casa de folga, descansando, e o coitado estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas. Mas eu acredito que Davi não só trabalhava ali cuidando daquelas ovelhas, porque era tocador de harpa. E nós sabemos que um tocador, ele não fica parado. Quem tem um violão em casa sabe, toda hora está pegando um violão, quem gosta de música pega para tocar, para adorar o nome do Senhor. Então eu acredito que em meio àquele trabalho, Davi estava adorando a Deus. E isso chamou a atenção de Deus. Aí Deus vai e envia o profeta até na casa dele. E a Bíblia fala que quando ele chega, o profeta unge ele no meio dos seus irmãos. E a Bíblia também fala que quando Davi é ungido rei, o Espírito do Senhor se apodera dele. E é isso que eu quero destacar, uma das coisas. Nós temos que deixar o Espírito do Senhor se apoderar de nós. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que deixar, o Espírito do Senhor tem que se apoderar de nós de uma forma tremenda, para que nós não sejamos nós, mas que seja Ele agindo em nós. Aleluia, Deus! E aí a palavra diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau vinha e atormentava ele, atormentava Saul. Aí os seus servos, vendo aquilo, falaram para ele, deixa nós ir buscar alguém que saiba tocar harpa, para que quando ele tocar, o espírito mau saia de ti. Aí a palavra diz que ele mandou, ele disse, pois vai buscar alguém. E aí alguém responde lá no meio, alguém que já conhecia Davi. Olha a estratégia de Deus para colocar um homem de Deus no caminho da promessa. Aí ele vai, aí alguém que já conhecia fala assim, olha, eu conheço alguém. Davi, filho de Jessé, o belemita. Ele é um homem guerreiro, sisudo de palavras. E o mais importante, o Senhor é com ele. Porque uma coisa é você ser um destaque no meio da multidão, mas se Deus não for contigo, nada vale. Porque para Deus, aplauso de homem não conta. O que conta é o aplauso de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E aí a Bíblia fala que eles foram, buscaram, e Davi tocava a harpa e o Espírito se retirava de Saul. E Saul com o pecado, olha, deixa Davi aqui comigo, Jessé, deixa Davi aqui comigo, pois ele achou graças aos meus olhos. Quer dizer, quando a presença de Deus está nas nossas vidas, todo mundo que chega na nossa frente pode estar triste, mas se alegra com a presença de Deus. E a Bíblia fala que ficou nisso. Davi ia, tocava e voltava para apacentar as ovelhas. Porque Deus chamou Davi também para trabalhar. Deus não chama desocupado, Deus chama gente que está trabalhando para trabalhar. Mais ainda. Aí aconteceu que juntou os filisteus de um lado para atacar Israel, e juntou Israel do outro para contra-atacar os filisteus. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que Israel, eles só sabiam lutar em conjunto, todo o povo. Eles não sabiam lutar batalhas individuais.
Aí a Bíblia fala que apareceu um gigante, um homem chamado Golias. E esse homem desafiava as tropas de Israel e dizia: me dá só um homem, não venha todos. Para que nós vamos se matar todo mundo? Me dá só um homem e venha pelejar comigo. Se vocês vencerem, nós seremos escravos de vocês. Se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Aleluia, Deus. E a palavra fala que esse homem media 6 covados e um palmo, mais ou menos uns 3 metros por aí. E a palavra diz que ele aparecia de manhã e à tarde durante 40 dias. E foi assim, durante 40 dias. Eu andei observando também que na Bíblia, 40 dias é o tempo da preparação para alguma coisa grande que vai acontecer. Jesus preparou 40 dias para começar o seu ministério e derrubar o ministério de Satanás. E antes de Jesus começar o ministério dele, quem reinava era Satanás. Aleluia, E aí, quando Jesus começou desfazendo as obras do diabo na terra. Aleluia. E ele se preparou durante 40 dias. Aí, uma certa manhã, Jessé envia Davi para o campo de batalha, para deixar uns pães, umas comidas, e perguntar como é que os irmãos deles estariam passando. Aí a Bíblia fala que Davi foi, montou provavelmente seu jumentinho que ele tinha em casa, e foi. Aleluia. E quando ele chega lá, ele gosta e fala com um homem de 1000, porque Israel era muito grande, povo grande. Então você não saberia chegar onde Israel e saber exatamente onde estava a determinada pessoa que você ia procurar. Então você tinha que perguntar quem estava à frente da batalha. E aí a Bíblia fala que Davi chegou no homem de 1000, perguntou aonde estava. E aí ele foi. E aí ele chegou onde eles se perguntavam: vocês estão bem? E a Bíblia fala que enquanto Davi falava com ele, Golias aparece e fala as mesmas palavras, desafiando o povo de Israel. E a Bíblia é bem clara e fala assim: e Davi as ouviu. E aí a palavra diz que os homens de Israel fugiam de diante daquele gigante, daquele homem. Aleluia, Jesus. Uma coisa que eu quero falar para vocês: o povo de Israel tinha se esquecido de Deus naquele tempo. Era um povo que esqueceu a Deus, abandonou mesmo a Deus, porque estava cheio de homem. Saul já tinha sido um homem de Deus, usado por Deus, mas não conseguia se lembrar de levantar um clamor a Deus para entrar naquela batalha. Então foi preciso Deus ungir um menino para fazer isso por eles. E aí a Bíblia fala que os homens fugiam de diante dele. E aí eles falaram para Davi: olha, está vendo aquele homem? O rei vai dar metade do seu reino, vai dar a sua filha, e a casa do seu pai, de quem vencer o gigante, vai ser isenta de impostos, quer dizer, não vai pagar mais impostos. Aleluia, Deus. E Davi viu aquilo como uma oportunidade. Porque o homem de Deus, quando ele vê uma dificuldade, ele não tem que temer e nem tremer. Ele tem que buscar a Deus. Jesus deixou bem claro para nós que jejum e oração resolve muita coisa. Atrai a presença de Deus e o inimigo não fica perto de quem jejua e de quem ora. O diabo treme na frente de crente que busca a face de Deus. E a Bíblia fala que Davi falou: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quer dizer, quem é esse homem que está afrontando o exército de Deus? Porque quem tem pacto com Deus somos nós.
Aleluia, Quem fez Deus. aliança com Deus foi nós. Como é que vem um homem que não tem pacto com Deus, não tem aliança com Deus, nem conhece a Deus e vem querer afrontar o povo de Deus? E a Bíblia fala que Davi fala para eles que vai entrar na batalha. E aí eles enviam alguém para falar para Saul: olha, tem um menino ali que diz que vai lutar, vai Aleluia. entrar e vai pelejar. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que Saul diz: pode mandar chamar ele aqui. Aí quando Davi chega perto de Saul, Saul já se desanima, com certeza, por ver um menino querendo lutar em batalha de homem. Aí Saul começa a falar: olha, não vai dar para você lutar, porque aquele já é um homem de experiência, é um homem que já lutou muitas batalhas, alguém que já venceu muito. E você é um moço, você agora que está começando a crescer. Porque na verdade, irmão, existe muita gente que não vai acreditar no teu ministério. Existe muita gente que vai querer te colocar para baixo, vai querer dizer que você não é capaz, dizer que você não pode chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus vai te fazer chegar onde quer que Ele chegue. Nós somos dependentes de Deus. E Deus leva nós até onde Ele quer. Nós estamos debaixo da mão de Deus. Glória a Deus, E a palavra de Deus fala que Davi foi contar para ele. Não, quando apareceu um urso, eu estava apresentando as ovelhas, apareceu um urso e um leão. E eu fui e arrebatei a ovelha da mão dele e ele veio em cima de mim. E eu segurei pelas barbas dele e o matei. Aleluia. Assim como Deus me livrou da mão do leão e do urso, Ele também me livrará da mão deste filisteu. Aleluia, Deus. Então Saul diz assim: então vai com Deus, meu filho. E aí eu vejo outra coisa aqui também, que Saul quis vestir a Davi com as suas armaduras. E Davi tentou andar e não deu certo dele andar. Porque a batalha que você tem que vencer, você vai vencer com as suas armas. Não adianta você pegar a arma de irmão, não adianta você tentar copiar ninguém. Porque Deus usa diferente cada um. E a palavra diz que Davi disse: não, eu não posso usar isso, eu não consigo usar isso. Então ele se lembra de uma funda que ele tinha, que ele usava, com certeza para espantar alguns animais que iam atrás das ovelhas que ele cuidava. E diz que ele desce no riacho e pega 3 pedras. E a palavra diz que ele vai adiante do filisteu. E nisso o filisteu vem no rumo dele. Davi está aqui, que era um monte, era 2 montes, um de lá e outro de cá, e no meio era um vale. E Davi está aqui, indo do filisteu, e o filisteu está vindo de lá para cá. Aí o filisteu olha e despreza Davi. E olha o que o filisteu fala aqui para ele. E olhando o filisteu, no versículo 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aleluia. Aqui nós vemos que o filisteu, ele afrontou a Davi. Muitas vezes o inimigo afronta nós. Uma coisa que eu estou vendo muito aqui em Açailândia, o pastor também já falou, sobre um espírito que foi solto aqui, um demônio que foi solto nessa rua. E nós vemos que tem muitas congregações, muita gente que prega o nome de Deus, muita gente que fala o nome do Senhor.
E nós não vemos ninguém levantar, são poucos, se tiver poucos que levantem um clamor pela Açailândia. Porque muitas vezes o pessoal, muitas vezes o povo, por causa de denominação e tudo, de placa de igreja, o povo não se une, mas o povo era para ser unido. Não tinha que ter separação de placa, nem nada não. Placa tem que ter, porque cada um diferencia o seu ministério. Mas diante dos irmãos, nós somos todos irmãos. É o mesmo Deus que age na vida de todos. Então era para ter reunido os irmãos, era para os irmãos ser reunidos para contra-atacar esses inimigos espirituais. Que a palavra de Deus diz que hoje, antigamente era contra a carne e contra o sangue, mas a palavra de Deus diz que hoje a luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados que assolam o mundo. E a palavra diz que Davi não ficou calado não. Davi lançou uma palavra de contra-ataque, uma palavra de... fugiu agora da mente aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. A palavra diz assim: e Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi fala para o gigante que vai no nome de Deus. Fala também que ele não está afrontando a Israel, mas ele está afrontando o próprio Deus. Porque quando o inimigo se levanta contra nossas vidas, ele não está contra nós, ele está guerreando contra o próprio Deus. Porque é Deus que trabalha nas nossas vidas, que batalha por nós. E a palavra diz que Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu quero te dizer, eu não sei qual é o gigante que está na tua casa, que está querendo te afrontar, ou em qualquer outro lugar. Mas eu quero te dizer que se você lançar uma palavra profética na tua vida, Deus vai derrubar esse gigante no chão. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza que Deus está guerreando para te dar a vitória. E até aqui o Senhor me deu essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.